Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui é o professor Welder. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vamos então aqui vamos falar sobre o método da substituição para integrais. Então, vamos começar. Vamos falar sobre a substituição simples, substituição trigonométrica, coordenadas polares. Então, vamos adiante. Bom, então vamos começar falando sobre aqui alguns pré-requisitos. Aqui para essa aula, nós precisamos conhecer as integrais imediatas. O que seriam então aqui as integrais imediatas? São integrais que você consegue realizando a antiderivada. Então aqui o principal pré-requisito que nós teremos aqui é a chamada regra da potência, que nós temos que a integral da potência x elevado aqui a n dx é uma das regras mais conhecidas da integração, é x n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante de integração. Então, nós temos que ter esse pré-requisito. Um outro pré-requisito que nós utilizaremos aqui é o chamado teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado daquele mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, nós faremos bastante uso dessas duas regras. Mas, quando utilizar os dois métodos, quando utilizar o método da substituição, o que você precisa ter em mente? Bom, existem aqui algumas variantes. Nós temos aqui, então, o método a variante da substituição simples. Temos a substituição trigonométrica e temos aqui as coordenadas polares, que fazem sentido aqui quando você está trabalhando com integral dupla. Nós vamos ver um exemplo disso. Ok? Bom, então vamos começar vendo a questão da substituição simples. O que nós temos aqui? Quando utilizar a substituição simples? Bom, quando tanto u e a sua derivada estão presentes na expressão. Observe que 1 mais x ao quadrado tem a sua derivada presente nessa expressão. Quando você deriva u 1 mais x ao quadrado, e aqui para essa aula é pré-requisito saber as regras de derivação, nós temos que derivada de 1 é 0, mais derivada de x ao quadrado é 2x. Portanto, 2x. Veja que o 2x surge aqui. Então, nesse caso, nós temos aqui vamos até ressaltar isso, né? Vamos ressaltar aqui. Aqui nós temos a expressão. E aqui nós temos a sua derivada. Então, nesse cenário, faz sentido falar em substituição simples, e a substituição simples vai ser vencedora para este cenário. Substituição trigonométrica. Na substituição trigonométrica, quando usar? Bom, quando u e o' estão presentes, por exemplo, aqui, observe que se você fizer aqui, se isso daqui for u, só o seno, qual que é a derivada do seno? Derivada do seno, então, é uma das que nós precisamos saber, né? Derivada do seno, cosseno. Veja, o cosseno surge aqui. Então, novamente, nós temos aqui um caso em que u, que é o seno, e u', que é o cosseno, estão presentes. Portanto, faz sentido aqui usar a substituição
essa substituição trigonométrica aqui, fazendo U igual a seno de x. Um outro cenário é quando nós temos aqui o teorema fundamental da trigonometria. No teorema fundamental da trigonometria, você pode... vamos escrever ele aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Você pode enxergar aqui nas expressões a aplicação dele. Observe que aqui uma consequência imediata dessa identidade é que seno ao quadrado de x, vou escrever como cosseno ao quadrado de x, é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Só passando aqui o seno para o outro lado. E aí, você observa que se você chamar esse cosseno de u, ou melhor, o seno de u, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x. Então, olha só, vou só destacar isso aqui nos exemplos que nós estamos dando aqui. Observe aqui. Aqui você tem basicamente esse padrão, o padrão de u menos x menos seno de x ao quadrado. O que você precisa fazer lá é transformar para aquele padrão, observe. Transformar isso daqui em 1. Veja só, você teria aqui integral de a ao quadrado, abre parêntese, 1, porque a ao quadrado vezes 1 é igual a ao quadrado, menos, e aqui agora você tem que compensar pelo fato de você ter posto a ao quadrado lá, você tem que pôr aqui um a ao quadrado, dividindo. E o x ao quadrado aqui multiplicando. Os dois estão ao quadrado, portanto, você pode pôr entre parênteses aqui e pôr o quadrado lá fora. Esse a ao quadrado você consegue retirar aqui da integral, e aqui na integral vai ficar esse padrão que você está observando aqui, apropriado para chamar o seno de x de u. E finalmente, as coordenadas polares, elas fazem sentido em problemas que envolvem círculos e figuras arredondadas. Então veremos isso mais adiante. A propósito, até o momento nenhuma pergunta, então vamos seguir. Vamos aqui agora para esse exercício. Nós temos que identificar aqui qual caso que nós estamos, né? Nós conseguimos ver que U e U' estão presentes naquela expressão. Bom, aqui nesse problema, parece complexo, né? Tem aqui uma potência a décima. Mas você pode enxergar que esse x ao quadrado, ele nada mais é do que a derivada dessa expressão. Portanto, fazendo u igual a x ao cubo menos 7, vem que a derivada de u com relação a x é a derivada dessa expressão com relação a x. Portanto, 3x ao quadrado e derivada de constante é 0. Portanto, du é igual a 3x ao quadrado dx. Mas observe que x ao quadrado dx está presente lá. Mas quanto a esse 3? Bom, você tem que ter aqui na expressão o u e a sua derivada presente, e todo o resto tem que ser simplificado para uma integral imediata. Algo na forma de potência, ou uma constante, como essa aparecendo aqui. Então, aqui você vai ter que fazer uma adaptação nessa integral para lidar com essa constante. Vejamos. Isso vai se transformar em integral de u, que é todo esse parêntese, a décima potência. Esse x ao quadrado dx, ele não é du.
Mas você pode dividir por 3 aqui dos dois lados dessa expressão e concluir que du dividido por 3, esse corta com esse, é igual a x ao quadrado dx. Portanto, esse x ao quadrado dx pode ser substituído por du dividido por 3, que, por sua vez, é igual. Essa divisão por 3, ela sai da integral, porque é uma constante. Fica integral de u elevado à 10ª potência, du. E agora nós usamos a regra da potência. Adicionamos uma unidade na potência e dividimos por aquele número. Mais uma constante de integração, que nós não podemos esquecer. Portanto, isso vai ser igual. Agora nós lembramos qual é o valor de u. U é x ao cubo menos 7 sobre 11 mais uma constante. E aí o problema está resolvido. A resposta desse problema é essa. Vamos adiante. Vamos ver aqui, então, mais um exemplo. Nesse caso, conseguem perceber onde está uma função e sua derivada? Pense um pouco. Nós temos aqui uma função linear, 10x. Nós temos aqui dentro uma função quadrática, 4 menos x ao quadrado. Bom, quando nós derivamos um polinômio, o grau do polinômio é reduzido em uma unidade. Exatamente a redução que nós precisamos aqui. Portanto, isso nos faz suspeitar que isso daqui possa estar relacionado com isso, mediante uma derivada. Vejamos, de fato, se isso for uma função u, a menos de constante, isso daqui vai ser, vou pôr aqui uma constante arbitrária k, isso daqui vai ser a derivada de u a menos de uma constante. Portanto, como esse padrão é encontrado, uma função e sua derivada, vale a pena aplicar o método da substituição para a resolução de integrais. Então, vejamos. Temos aqui u igual a 4 menos x ao quadrado. Só de saber que você pode aplicar o método da substituição e vai ter sucesso já é um grande passo. Porque existem vários métodos de integração e muitas vezes escolher o método correto é o que vai fazer você ser bem-sucedido em um exame, por exemplo. Bom, se u é 4 menos x ao quadrado, o que vem a ser du? Du em relação a dx, a derivada de u em relação a x. A derivada de u em relação a x é a derivada dessa expressão em relação a x. Derivada de constante em relação a x é zero. E derivada de potência, o expoente cai e perde-se uma unidade aqui no expoente. Portanto, menos 2x. Veja que, de fato, 10x é a derivada de u a menos de constante. De fato, a constante em questão seria a constante menos 5, para fazer menos 5 para que com menos 2 se torne 10 positivo. Okay? Voltar aqui para a cor azul. Portanto, que du vai ser igual, passando esse dx para o outro lado aqui, du vai ser menos 2x dx, mas veja, eu não tenho 2x dx, negativos 2x dx, eu tenho 10x dx. Para que esse aqui se transforme no 10x, eu tenho que multiplicar os dois lados por menos 5. Então, eu vou multiplicar toda essa expressão aqui por menos 5, dos dois lados. Eu vou ficar com menos 5 du do lado esquerdo e do lado direito eu vou ter aqui 10x dx.
Agora eu posso substituir esse 10x dx por menos 5 du. Então a integral vai ficar integral da... essa raiz eu vou escrever primeiro, raiz quadrada de u. E aqui esse número com esse 10x e dx se transformam em menos 5 du. Isso é igual, menos 5 vai aqui para fora, fica integral de raiz quadrada de u du. Bom, e aqui agora um truque. Vamos usar a integração, a integral de potência, vamos transformar essa raiz quadrada em potência. Então, isso vai ser menos 5, integral de u elevado a meio. Essa é a forma, essa é a regra que nos permite transformar raiz quadrada em potência. Vamos lembrar, raiz quadrada, na verdade não a raiz, qualquer raiz quadrada, né? Raiz de qualquer ordem, raiz enésima de a elevado a m, por propriedade de radical e de potenciação, isso é igual a elevado a m dividido por n. Portanto, é verdade que essa raiz quadrada se transforma em u e meio, porque aqui você tem u elevado a 1 e aqui você tem raiz quadrada, cujo radical aqui vai ser 2, né? Deu. Portanto, isso aqui será menos 5. Regra da potência, adiciona uma unidade a meio, meio mais uma unidade, 3 metades, e divide-se por esse valor. Dividir por 3 metades é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Portanto, nós teremos menos 5, u elevado a 3 metades, vezes 2 terços. E, portanto, isso será igual a menos 10 sobre 3, u elevado a 3 metades, e, portanto, menos 10 sobre 3. E agora fazemos a volta para o valor de u. U é 4 menos x ao quadrado. Portanto, aqui teremos, vamos pôr aqui primeiro esse 4 menos x ao quadrado. E agora vamos escrever isso na forma de raiz, em que a raiz é quadrada. Então, aqui fica a raiz quadrada, por causa do 2 aqui no denominador, seguindo aqui a regra. E o numerador aqui vai ser 3, seguindo aqui a regra, né? Veja só, o numerador se transforma em potência, o denominador se transforma no índice do radical. Mais uma constante, mais a constante. Aqui está. Vamos adiante. Então, nós vimos aqui 2 exemplos, esse exemplo e esse daqui, em que você consegue enxergar uma função e sua derivada. Será que nós conseguimos fazer o mesmo com essas outras aqui? Observe. Você consegue enxergar aqui uma função e a sua derivada nessa expressão? Veja que seno e cosseno são derivadas umas das outras. Portanto, se esse cosseno aqui for uma função u, aqui você tem a derivada dele a menos de constante. E como nós sabemos, a derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui a constante que faz a adaptação é o menos 1, fica negativo. Então, portanto, a substituição aqui seria u igual a cosseno de x, du dx, a derivada de u com relação a x seria menos seno de x dx, e, portanto, aqui nós teríamos a integral de... Aqui, vale lembrar que nós temos que pôr um negativo aqui fora para compensar o fato de que seno de x dx não é exatamente... aqui faz um passo a mais, né? Du igual... aqui, na verdade, não teria esse dx, e aí eu teria que fazer aqui du. Agora sim que o dx passa multiplicando.
menos x dx. Aqui você vê que você não tem du, você tem menos du, porque você tem um sinal de negativo. Na verdade, você pode multiplicar isso aqui tudo por menos 1 e concluir que menos du é igual a seno de x dx. Então, aqui, esse seno de x dx é, na verdade, menos du. A dividir aqui por u ao quadrado. Essa integral é possível de ser resolvida pela regra da potência. Mas não vamos fazer isso daqui, porque aqui o tempo da aula de hoje ela é limitado. Vamos ver as outras questões, essa daqui fica para vocês finalizarem. Basta só você terminar aqui a integral de 1 sobre u ao quadrado. Você consegue resolver usando a regra da potência. Mas vamos ver mais casos. Vamos ver aqui, o importante aqui nessa aula é você conseguir identificar que o método da substituição é apropriado para resolver a questão. Mas como nós podemos identificar isso aqui, sendo que aqui você tem apenas um termo, você não tem dois fatores, como você pode identificar isso aqui? Bom, aqui tem um truque, né? Aqui você tem que observar que a tangente, ela é o seno sobre o cosseno. E agora sim. E agora, se isso daqui for uma função u, aqui você tem exatamente, não exatamente, você tem menos u'. Você tem menos a derivada, porque a derivada de cosseno é menos seno, não é seno positivo. Você consegue enxergar, portanto, u, você consegue enxergar a derivada de u, portanto, essa questão pode ser resolvida. Vamos adiante, para nós podermos ver mais exemplos na nossa aula. Essa daqui. Bom, consegue observar qual que é o caso aqui? Aqui não é uma substituição simples. Aqui é uma substituição trigonométrica. Por quê? Vamos voltar lá nos nossos exemplos. Veja, quando que uma substituição trigonométrica é adequada? Bom, você tem esse caso quando o u e o linha estão presentes, mas você tem quando você consegue enxergar aqui essa aplicação do teorema fundamental da trigonometria, quando você consegue enxergar essa forma aqui, aparecendo lá na expressão. E ela que está presente aqui, veja. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, sabemos ser igual a 1. Portanto, uma consequência é que o cosseno ao quadrado de x seja igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Veja, aqui eu tenho um x ao quadrado, aqui eu tenho um seno ao quadrado. Portanto, basta fazer x, essa variável que está aqui, igual ao seno de um ângulo θ. Normalmente gostamos de usar letras gregas para ângulos, né? Podemos fazer essa substituição. Se fazemos essa substituição, qual seria, portanto, a derivada de x? Vamos derivar os dois lados com relação a θ. Derivando aqui dx dθ, a derivada de x com relação a θ vai ser igual aqui a derivada do seno de θ com relação a θ. Bom, a derivada de x com relação a θ vai ser aqui no caso nós teríamos, aqui no caso é as duas diferenciais, né? Dx, dθ. Nós temos que manter desse lado esquerdo aqui as duas diferenciais. E a diferencial do seno de x, a derivada do seno de x em relação a θ, cosseno de θ. Passando isso aqui para o outro lado,
temos aqui, então, que dx é igual a cosseno de θ dθ. Bom, então, essa integral aqui pode ser reescrita como sendo a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos. O que é o x? É o seno ao quadrado de θ, porque essa é a substituição que nós estamos fazendo aqui. X é o seno de θ. Dx. Bom, dx é o que? Cosseno θ dθ. Cosseno θ dθ. Portanto, isso aqui vai ser igual a integral de 1 vezes cosseno de θ, é o próprio cosseno de θ, a dividir por raiz quadrada de, bom, 1 menos seno ao quadrado de θ, veja, 1 menos seno ao quadrado de alguma coisa é o cosseno ao quadrado daquela coisa pelo teorema fundamental da trigonometria. Portanto, aqui podemos escrever cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, mas a raiz quadrada do cosseno ao quadrado resulta em cosseno. Cosseno de θ dividido por cosseno de θ é simplesmente 1. Então, temos a integral de 1 dθ. Novamente, vamos usar a regra da potência. Note que 1 é a mesma coisa que 1 vezes θ elevado a zero, porque θ elevado a zero é 1. Na verdade, podemos simplesmente escrever 1 como sendo o próprio θ elevado a zero. Θ elevado a zero, qualquer número elevado a zero, resulta em 1. Isso implica que a integral de 1 dθ é igual à integral de θ elevado a zero dθ. Bom, portanto, isso daqui vai ser igual usando a regra da potência. Θ aumenta uma unidade no expoente e divide por esse valor do expoente. E adiciona-se uma constante. Isso é igual. Isso aqui resulta em simplesmente θ mais uma constante. Bom, se x é igual ao seno de θ, é porque θ é igual ao arco cujo seno é x. E o problema está resolvido. Para finalizar, aqui teríamos um problema de coordenadas polares. O que nos diz é calcule a integral essa integral dupla, onde a região é a região semiplano superior. Vamos fazer aqui um desenho. Definida pelos dois círculos. O primeiro círculo aqui é esse círculo com raio 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E o segundo é esse de raio 2, porque x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. 4, raiz quadrada de 4 é 2, portanto, aquele círculo lá tem raio 2. Toda vez que você tem problemas envolvendo círculos, envolvendo formas circulares, normalmente é conveniente você usar a substituição polar, que é x igual a r seno θ, y igual a r cosseno θ. Você
faz essa substituição, você substitui os valores aqui, essa área aqui, que é a área de interesse, que seria a área dessa coroa, você adapta para o mundo polar. No mundo polar, isso aqui vai significar que R está variando de 1 até 2. E que θ, como aqui na verdade fiz aqui como é o hemisfério semiplano superior, como é o semiplano superior, na verdade vale só essa parte superior aqui, ó. Não vale a parte inferior. Como vale só essa parte superior, nessa direção aqui o ângulo começa a ser contado de 0 e vai todo esse caminho aqui até aqui. Nós sabemos que isso é meia volta e meia volta é metade da... A volta completa seria 2π, então a meia volta vai ser π. Portanto, aqui, o ângulo θ aqui vai ser igual... Vai variar, na verdade, de 0 a π. Que aqui, então, aquela integral ficaria integral da integral. Aqui ficaria de 0 a π. Aqui ficaria de 1 a 2. E você transformaria aqui aquela expressão. E o dA seria R dr dθ, que é o elemento de área, o dA é dado por isso. E bastaria resolver essa expressão. Infelizmente, a aula, nós estamos ficando por aqui. A aula está meia hora, nós já encerramos o nosso tempo. Então, gostaria de receber dúvidas, alguma coisa nesse sentido, e recomendações para próximas aulas. Então, até lá, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau.